Então, vou dizer a todos novamente, bom dia. A gente precisa saber se vocês olharam, né, o que estava nas atividades proposto para hoje, então, que era um texto do Hobsbawm, falando sobre a importância da Revolução Francesa, e um texto também que é um texto de apoio, que é um resumo, né, sobre todo o contexto histórico, o processo da Revolução Francesa, e também um documentário que seria para a gente tentar debater entre nós hoje, né? A gente precisa saber quem é que conseguiu ler o texto ou também o documentário. Só para me ter noção, assim. Se todo mundo conseguiu ver o documentário. Bem importante, assim, para vocês entenderem, né, a fase pré-revolucionária, tá? A gente vai tentar explicar para vocês, já que não, é um país extremamente agrário, tá? De 25 milhões de habitantes. 20 milhões, então, moravam na zona rural. Era um país bem agrário. É o que essa charge de 1789 a gente pode ver já. Mostra realmente o senhor esse, né, do campo, que nem eu falei, uma população extremamente agrária, né? Só que não apenas os nobres viviam, né, às custas do povo, dos camponeses, viviam também o clero. Então, a gente tem 3 estados na Revolução Francesa. É o terceiro estado, né, que é o povo, é a maior parte da população, a nobreza, tá, e o clero. Então, a gente tem primeiro estado, então, o clero, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a maior parte da população, é 98% pagando os impostos para esses 2 outros estados. Tá? Então, essa charge vai mostrar exatamente essa exploração. Né? E aqui nessa charge, você tá me escutando, Raquel? Tá tranquilo. Tá. Aqui nessa charge, a gente tem a representação de 2 classes da nobreza, né? Que seriam os militares e os juristas, né? Então, esse senhor aqui de roxo, ele representa os juristas, e esse aqui representa os militares. Essa aqui vai mostrar, na verdade, o povo acordando, né? Tentando se libertar, né, desse jugo. Tanto do jugo da nobreza, quanto do clero. Tá? Outra coisa também, vocês acham que quem mais pertencia ao terceiro estado? Não era só o camponês, né? Não era só o camponês, era todos os profissionais liberais também, médicos, comerciantes, professores, banqueiros, todos eles pertenciam, então, ao terceiro estado, artesãos, lojistas, tá? Todos esses, então, sustentando com os impostos os servos, primeiro e segundo estado. Na realidade, se for pensar em questão de servos, todos eram servos, né? Quem não fazia parte da nobreza e do clero era considerado servo. Mas, ao contrário da Idade Média, que nem a Raquel falou, os servos, eles já eram alguns profissionais liberais, então tinham algum conhecimento a mais do que o simples trabalhador do campo. Então, nessa época, né, o que acontece? Como eu falei, era um país agrário, né? Mas nessa época é implementado novas técnicas de cultivo, tá? Então, o povo tinha acesso a uma melhor alimentação. Com isso, houve um acréscimo, um aumento da população muito grande, tá? Na França, na Europa. Esse desenvolvimento econômico, ele fortalece a burguesia. Tá? Então, a Revolução Francesa, muitos autores vão dizer que é uma revolução burguesa, né? É uma revolução burguesa. Tá? Tinha já centro urbano, tá? Já tinha um desenvolvimento de centro urbano em Paris, tá? Mas, como eu disse, a população era predominantemente agrária.
Como, como essa burguesia ela começa a se fortalecer, né? Ela começa também a aspirar o quê? Poder político. E também discutir os privilégios, então, da nobreza, né? Como assim nós não temos privilégio? Como assim nós temos que pagar todos os impostos e arcar com as despesas da nobreza e do clero? Quer falar, Jimmy? Eu acabei... Tu queria falar alguma coisinha? Não, eu pensei que tinha terminado. Eu acabei te interrompendo, foi mal. Não, é só lembrando que por que esse desenvolvimento da nobreza? A gente tem aí o período das grandes o que eu falei? Da nobreza. Ah, tá, é da burguesia, sim, eu falei errado. Eu achei que tinha falado do burguesia. A gente tem o período das grandes navegações, começa ali pelo século XVI, e daí o comércio começa a se tornar muito forte. E os burgueses nada mais são que comerciantes. Então, à medida que as grandes navegações que eles começam, e daí começa a se ter as colônias fora dos países europeus, os burgueses, como são comerciantes, eles começam a fortalecer, eles começam a se tornar mais ricos. Tanto que, nesse período, há burgueses que são mais ricos do que os próprios nobres, que é conhecido como a alta burguesia. E a alta burguesia chega num ponto que ela chega a se aliar aos nobres e a coroa. Então, por isso que a burguesia ela tem grande influência na sociedade francesa e demais sociedades europeias. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo no plano político, né? A gente pode ver na Charges, né? Essa, digamos assim, exploração, né, do terceiro estado, esse absolutismo do monarca, do rei, e muitas injustiças, né? O rei, então, ele monopolizava a administração, concedia os privilégios, cargos e títulos da nobreza, tá? Esbanjava, num documentário, mostra perfeitamente o quanto que o rei esbanjava luxo na corte, enquanto a população estava em situação precária, tá? Por que situação precária? Porque, digamos, nessa época, eles sofreram muito com as questões climáticas. Então, teve um problema muito grande da colheita. Então, começou a faltar o trigo, o pão, que era o principal alimento dos franceses na época. Outra coisa também, o rei, tá? Ele encarcerava os inimigos na Bastilha. Sem julgamento, sem nada, tá? Todos os inimigos do rei, então, sem julgamento, iam para a Bastilha. Era um poder bem absoluto do rei, bem absolutista mesmo, tá? E também estava gerando, digamos assim, um entrave para o desenvolvimento capitalista da época, do rei. Como eu disse, ele tinha um monopólio, né? Então a burguesia começou a ficar insatisfeita. Vocês se lembram que a gente estudou na aula de independência a Guerra dos 7 Anos? Entre a França e a Inglaterra. A França, ela vai ajudar os Estados Unidos na sua independência? Então, a França, então, ela tem muitos gastos também nessa época, né? Então, a população já vinha com essa situação de fome e ainda eles ajudam, né, a ter uma guerra no outro continente, na América, gerando mais despesa para o terceiro estado, tá? Então, toda essa situação, tá, ela é denunciada por esses pensadores iluministas, né, que condenam, né, esse absolutismo, esses gastos, a situação do país, a situação de cargos para os nobres. Então, tem toda essa efervescência, né, desses filósofos iluministas, através de clubes de leitura. Então, começava a burguesia tomar consciência, né, dos seus problemas, que procurava também conscientizar a massa para obter apoio. Isso é bem interessante, bem importante, né? O quanto que a burguesia precisou da população, do camponês,
das pessoas que moravam na cidade também, para conseguir essa revolução, tá? Embora ela seja uma revolução burguesa, precisou da massa. Então, continuando, né, a gente percebe que tinha um caos econômico, né? Nessa charge também mostra, né, o campo, a situação, país agrário. Aqui está bem representado, é o clero e a nobreza, né? Outra coisa bem importante, né, eu disse que eles estavam com essa questão de desenvolvimento maior, né, a burguesia, né, desenvolvimento econômico. E acontece algo bem interessante, que o rei, em 1786, ele vai ter um acordo comercial com a Inglaterra, tá? E em troca dos produtos agrícolas, em troca dos produtos agrícolas da França para os produtos industrializados da Inglaterra. E isso vai fazer com que a indústria francesa entre em crise. E o descontentamento cresce, tá? Como eu tinha falado da seca, da questão climática, né? Eu não cheguei a falar que era uma seca. Então, essa questão climática acontece em 1788, que vai daí diminuir a produção dos alimentos, como eu disse, né? Causando a fome do camponês e também a fome do pessoal da cidade, tá? É uma fome generalizada que acontece na França. E essa situação cada vez mais aumentando. Que é a da Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta, na verdade, ela é representada como o excesso de luxo na corte, né? O excesso de luxo da nobreza. Ela adorava fazer penteados, né? E participar de bailes, dar bailes com muito luxo, né? Eu queria que você tivesse olhado o documentário, porque o documentário vai falar que a população, ela é muito mais, se rebela muito mais até as mulheres contra ela, né? Contra Maria Antonieta. Só que a gente já pode ver até um machismo na época, né? Dá para ver até um machismo nessa época. Porque a culpa, eu acredito, daí é uma opinião minha, né? Que não era da Maria Antonieta. E no documentário faz parecer que ela que era a esbanjadora da nobreza, né? Da corte. Né? Então, eu sempre queria fazer um adendo, né, que não era apenas ela. Então, muitas vezes, muitos historiadores ainda acabam retratando ela de forma muito depreciativa, tá? Então, uma nova historiografia vem dizer, então, dessa questão de alguns historiadores até serem um pouco machista, colocando esse encargo, né, da insatisfação do povo na Maria Antonieta, nos gastos da Maria Antonieta. Tá? Então, para vocês entenderem, é formado uma Assembleia dos Notáveis, tá? O que já está falando pelo nome, tá? Notáveis. Então, seria a Assembleia do primeiro e segundo Estado, né? Para fazer com que eles pagassem os impostos, tá? O que vocês acham? Que eles iam aceitar pagar os impostos do primeiro e segundo Estado? Sendo que até então não pagavam, para tentar reduzir a situação financeira, melhorar a situação financeira do país? Eles não concordam, tá? Nessa Assembleia, então, que acontece em 1787, eles não vão concordar, então, com o pagamento desses impostos. Então, Pode falar, Gil. Não, e durante esse período a gente tem que pensar o seguinte, por que é feita essa proposta deles pagarem os impostos? Porque o terceiro estado, que seriam os burgueses e os profissionais liberais, os sans-culottes, também os sans-culottes, os sem calças, que seriam os trabalhadores informais e os homens do campo, eles já não tinham mais condições de sustentar o primeiro e o segundo estado. Mesmo que eles fizessem parte, eles fossem mais de 90% da população da França. Eles não estavam conseguindo mais, por isso que tem essa proposta da coroa. Só que mesmo assim, o primeiro e o segundo estado, eles não aceitam pagar imposto. Então, já além dessa crise social, se tem uma grande crise financeira dentro da França. E daí é onde começam as revoltas.
formado daí uma Assembleia dos Estados Gerais, tá? Que a ideia era o terceiro estado, então, pagar os impostos, tá? Só que o terceiro estado, ele não vai concordar mais em estar pagando esses impostos, tá? Sabe essas charges que a gente está passando para vocês? São as charges da época, são panfletos, tá? Que eles atacavam, então, esses erros, a gente pode ver na primeira, na segunda charge, exatamente atacando esses erros do antigo regime, tá? Para fazer a população se conscientizar, que estava sendo, essa é bem interessante, que mostra, né, aí a nobreza, de forma até bem depreciativa, né? Que é realmente para conscientizar a população, digamos assim, a se rebelar mesmo, tá? Se vocês parar para pensar, nessa época a gente tinha uma questão, assim, um impasse bem grande no número de representantes, tá? Cada estado, a gente tinha 3 estados, cada estado representava um voto. Então, o que acontecia? Quem que sempre ganhava, né? Na representação, sempre ganhava o primeiro e o segundo estado. O terceiro estado não tinha representatividade nenhuma. Então, é bem interessante. E o quanto que a democracia é importante, né? O quanto que é importante a gente fazer valer, agora a gente tem as eleições, a gente valer o nosso poder de voto, né? E realmente participar. Porque naquela época o que eles queriam era justamente isso, essa representação política, e que eles não tinham. Né? E justamente isso. Esse tipo de votação é conhecido como votação de representatividade. Então, é um grupo, cada grupo tem o seu peso na votação. Não é o peso, não é individual, cada pessoa faz a sua votação. Não, era o grupo que escolhia dar o voto. Então, que nem a professora Raquel falou. Então, daí a gente tem o primeiro e o segundo estado contra o terceiro. Então, o primeiro e o segundo estado sempre iam ganhar. Mesmo que o terceiro estado tivesse maior parte da população. O que eles vão reivindicar é justamente isso, né? Que é o voto individual. Né? Então, eles vão se reunir, tá? Numa Assembleia Nacional, e que o rei vai dispensar essa Assembleia Nacional, tá? Então, eles vão se reunir numa quadra de jogo de pela, tá? Porque na Assembleia, então, o rei realmente dispensou eles, né? Dispensou os representantes do terceiro estado. Eles vão se reunir, mas é bem interessante a gente pensar também que parte do clero, tá, gente? Não é o total, digamos que todo o clero, tá? Ele não era a favor do terceiro estado, não é assim. O baixo clero também, parte do clero também é a favor, muito por conta dessas ideias iluministas que a gente falou no início. A nobreza também esclarecida também era a favor do terceiro estado. Então, não vamos também generalizar dizendo que todos, tá? Toda a nobreza não queria que o terceiro estado tivesse representação. Aí é que chega o iluminismo. Muitos nobres já têm um pensamento esclarecido da época, né? E defendem também o terceiro estado. Tá? Não vamos dizer que é um número muito grande, mas tem também um peso considerável, né? Então, o rei ele foi obrigado a aceitar. Ele é obrigado a aceitar essa reivindicação, né? E também pelo todo o apoio também das massas. Tá? Dia 9 de julho de 1789 é a proclamação da Assembleia Nacional Constituinte. Só que o Luís, então, o rei, né, ele vai reunir tropas para tentar conter esse movimento revolucionário. O da Bastilha é onde ficava, tá, gente, o arsenal de pólvora. Então, a população ataca a Bastilha, né? Não, só falando que a Bastilha ela era um forte. Era um forte, tipo, além do armamento, como a professora Raquel falou, ele também era uma prisão. Prisão, exato. E daí era para onde o rei mandava todos aqueles que ele julgava que fosse contra a coroa. Né? Então tem esse detalhe bem marcante.
né? Então, ela significava o poder, né, do monarca. Então, a tomada da Bastilha significa o levante do povo, né? Também. E 26 de agosto, então, é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não sei se alguém tem noção o que significa essa Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão. Justamente é o que defendia o que a gente falou lá no início, o lema da Revolução, né? Então, ela vai definir, né? Ela vai se identificar com esse lema. A liberdade, a igualdade, que é utilizada pela ONU. A ONU também ela utiliza essa mesma ideia da declaração lá da Revolução Francesa. Os direitos individuais, a liberdade. Não, só para explicar, que nem tu falou ali, que esse lema até hoje é usado pela ONU, e foi o lema usado por praticamente todas as revoluções que vieram depois, né? Todas as revoluções, todas as declarações de independência, se falava tanto na igualdade, liberdade e fraternidade entre os homens. Né? Então, esse é um momento bem marcante na história mundial, né? Porque ela vai influenciar. E daí, voltando também para a questão da independência dos Estados Unidos, porque lá a gente, que nem falou, a gente tem a Guerra dos 7 Anos, a Guerra dos 7 Anos também é um marco, pois tanto para a Inglaterra quanto para a França ela traz problemas, porque por conta do aumento de impostos, por estar na Guerra dos 7 Anos da Inglaterra, a colônia dos Estados Unidos pega e se revolta, e entre outras coisas, mas essa é uma das características, e a Guerra dos 7 Anos traz o aumento de impostos para a população francesa, que também acarreta em todos esses problemas que vai acontecer até a tomada da Bastilha e outra coisa que eu não quero atropelar a aula. Mas é pensar bem importante como um único fato pode influenciar em todo o resto do mundo. Essa charge, tá, é bem importante, porque mostra que as mulheres, tá, ela é a marcha das mulheres a Versalhes, elas vão invadir o Palácio de Versalhes, que eu tinha comentado antes, né, para trazer o rei e a rainha mais para perto do povo, tá? Porque eles estavam no Palácio de Versalhes, que era distante do povo, né? Eles queriam eles muito mais presentes, né, na vida, no cotidiano do povo. E no documentário é ressaltado a violência, né? Eles saem invadindo e as mulheres, né, com as lanças, elas matam muitos homens, matam os guardas, tá? E elas queriam matar a rainha, tá? Que é o que eu tinha comentado anteriormente, né? O documentário fala da rainha, muito da rainha. Então, eles conseguem, tá? Levar o rei, então, para perto, né, deles, né? Para Paris, tá? E o rei, vocês imaginam a situação do rei, né? Totalmente entregue à população, tá? À Revolução Francesa, no caso. É bem interessante a gente pensar, né, que o protagonismo das mulheres nesse momento, né? Só que a gente tem que parar para pensar também que, embora foram elas que invadiram o palácio, elas foram incitadas, né, também pela burguesia. Incitadas pelos panfletos da época, pelos folhetos, por pensadores também da época, que a gente tinha, o colega, ele falou dos girondinos, né, e dos jacobinos, né. Então, a participação dos girondinos e dos jacobinos é extremamente importante, né, que eles digamos assim, a esquerda, né, esse movimento, muito mais os jacobinos é um movimento, então, de representação da esquerda e de uma esquerda radical, né, que vai realmente fomentar essa ideia de revolução,
essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, que faz com que o homem ele tenha o poder de se rebelar, né, quanto à tirania. Então, é bem importante essa chance de tu poder mudar o sistema, né? Então... E é justamente nesse período que surge o termo esquerda, né? Isso, esquerda e direita, por conta da maneira que eles sentavam, né? Sim, da maneira que eles sentavam dentro da Assembleia. Os jacobinos, eles sentavam à esquerda. E outra coisa, também a representação da cor vermelha como representar a esquerda também surge durante essa época. Então, tanto a cor quanto tu falar, por que a gente chama dos posicionamentos políticos de esquerda e direita? Justamente surge nessa época por conta da posição que eles sentavam dentro da Assembleia. Então, aqueles que eram mais a favor do povo, que eram os jacobinos, eles eram de esquerda. Os que eram mais a favor ao sistema político, que na época era a monarquia, eram considerados de direita, os girondinos. Então o rei, ele vai para perto do povo, mas o rei, ele não, vocês acham que o rei, ele vai aceitar isso, assim, extremamente? Não, o povo se rebelou contra o meu poder e eu aceito? Com certeza não, né? Então ele vai tentar aliados ele vai tentar se aliar, né, com todos aqueles que não querem que o absolutismo caia, né, que esse poder monarca, o poder do rei caia, que no momento ele consegue se aliar com a Áustria, porque a sua esposa, Maria Antonieta, ela era austríaca. Tá? Então ele busca esses aliados, tá? E, que nem o Jimmy estava falando, esses representantes do povo, os jacobinos, a gente tem vários nomes bem importantes, que é alguns mais radicais, outros nem tanto. A gente tem o Danton, né? A gente tem o Marat, né? Que tem um jornal, que é o Amigo do Povo, que vai fazer toda essa questão dessa propaganda mais revolucionária também, que é bem importante. Posteriormente, ele é morto, tá? Porque diziam que ele estava rebelando demais ou sendo muito radical. E também nós temos extremamente importante, que é a figura do incorruptível, né? Tu lembra, Jimmy, o incorruptível Robespierre, né? Robespierre, que também é morto também. Ele é uma figura extremamente importante, né? Que ele defende o povo. Ao mesmo tempo, então, que nem eu estava falando, o rei procura esses aliados, ele foge, né, de Paris, tenta fugir de Paris, ele é capturado e ele é guilhotinado, aí que entra a guilhotina. E aí começa o terror, né? O terror da guilhotina. Eles começam a capturar todos aqueles que eram inimigos da Revolução, tá? Todos os inimigos da Revolução, então, são guilhotinados. A Maria Antonieta também é guilhotinada, tá? E tem aí, eu vou fazer mais um parênteses, que eu também acredito que é um machismo imperando na época. O rei, ele foi até a guilhotina, e o documentário vai salientar isso, né? Numa carruagem real, já ela fechada, já ela foi numa carruagem aberta, já para o povo incitar ela, né? Infelizmente. É uma coisa que me chamou muito a atenção, isso, né? Porque essa diferenciação tão grande entre o rei e a rainha, sendo que o rei, ele tinha o poder, né? E, na verdade, a rainha, que é sempre ridicularizada. Existem até charges da época que insinuam várias coisas horrorosas sobre ela, né? Ataques. Então, é uma coisa que me chama bastante atenção. Voltando, então, né, começa todo esse terror. Aqueles representantes da Revolução, que nem eu comentei, Danton também é guilhotinado, Robespierre também acaba sendo guilhotinado. Né? E alguém sabe como é que surgiu a guilhotina? Por que a guilhotina é considerada até um ato humano na época? Era considerado um ato humano na época?
porque a morte ela era indolor, diziam que era indolor, ninguém sabia, ninguém voltava para dizer, né? Mas era porque ela era rápida, né? E indolor. Ela era certeira, né? Eles cortavam o cabelo da pessoa, né? Colocavam na guilhotina e era rápido, né? Era rápido, indolor. Isso, instantâneo, o Felipe vai dizer aqui, né? Isso mesmo, Felipe. Então, digamos que era uma morte mais humana para aquela época, né? Comparado à Idade Média, que a gente tem um arsenal de formas, né? De matar os inimigos e de formas horrendas, assim, digamos, né? É Isso, que na Idade Média, antes de tu matar alguém, tu torturava, né? torturava, né? Então, são várias formas de tortura. Tortura também que foi utilizada agora, pegando até na ditadura militar aqui no Brasil, né? Sim. Que é totalmente desumano, né? Então, assim, para finalizar a aula, infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Eu peço que vocês olhem o documentário. Eu vou deixar agora mesmo, então, nas atividades ali para vocês, que é a realização do mapa mental. Comentar que a gente deixa ali também como fazer o mapa mental, dicas, tá? Pode ser feito no aplicativo, que a gente também vai colocar ali. Pode ser feito também no caderno, tirar uma foto para nós e mandar, tá? Como vocês acharem melhor. Mas não deixem de fazer a atividade, tá? E semana que vem, então, a gente começa, então, outro tema. A gente vai começar a falar da vinda, da chegada da família real no Brasil. Então, uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Se cuidem. Bom final de semana, pessoal. Até a próxima.